Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje vocês podem notar, nós temos o formato de vídeo um pouquinho diferente, né? Nós estamos aqui. Seguinte, pessoal, no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 39 do dia 9 de novembro de 2020. Esta atividade ela foi planejada em conjunto com a professora Anne. Ok? Muito bem. Então é o seguinte, gente. Vamos aqui, tem o texto, né? Vou fazer da mesma maneira de sempre. Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês algumas pequenas mudanças que a gente vai fazer na nossa forma de fazer as atividades, tá? Então olha aqui para mim. A partir de agora, e desde a semana passada, né? A gente vai usar o Google Formulário para responder as atividades, tá? Então, por causa disso, o que vai acontecer? Toda semana vocês vão continuar recebendo ali no Google Classroom tanto a videoaula, que é esta videoaula aqui, né? Quanto o texto da atividade, que é esse que está aqui atrás de mim, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse material ele vai estar numa publicação separada desse formulário, tá? Então, por isso, eu vou mostrar para vocês aqui aonde e como que vai aparecer ali para que não haja confusão e que todo mundo saiba o que está acontecendo, tá? Então, vou passar aqui para minha tela, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu sair aqui da frente, né? Senão ninguém vê. Muito bem. Por exemplo, aqui eu tenho um mural da turma 74, certo? Muito bem. Olha só, se vocês notarem, tá? Se vocês notarem, hoje aqui, ó, segunda-feira, né? Aqui, vamos ver aqui a data, né? Instruções, tananã, data de entrega, etc, né? Muito bem. Se vocês olharem aqui o mural, tá? Vocês vão ver aqui que eu postei, ó, essa atividade aqui, que está escrito material, tá? Esse material aqui, este PDF aqui é o texto que eu mostrei para vocês agora ali, que a gente vai ver agora na nossa videoaula. Daqui a pouquinho que eu terminar de gravar essa videoaula, eu vou postar ela aqui junto, ela vai aparecer aqui do ladinho, tá? E aqui é só o material. Aqui vocês não vão responder nada. Aqui vocês só vão clicar aqui para ler e se quiser imprimir e rabiscar, vocês podem imprimir ali. Mas a atividade vocês vão responder nessa outra publicação que vocês vão clicar aqui no formulário, tá? Gente, importantíssimo, importantíssimo. Por mais que a atividade seja no formulário, que seja de opções para selecionar, vocês precisam mostrar as contas que vocês fizeram para justificar a resposta. Então, da mesma maneira que a gente fazia antes, tá? Vocês vão fazer as contas, vocês vão tirar foto das contas e vão anexar ali no sistema da mesma maneira de sempre. Mas a correção de vocês vai partir ali do formulário e vai ser assim a partir de agora, tá? Então deixa eu abrir o formulário aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá aqui, vocês já podem acessar, né? Vocês vão colocar o nome completo, a turma de vocês, e aqui estão as questões e assim por diante, ok? Basicamente era isso a questão do formulário, ok? Muito bem, então. Agora a gente volta aqui para a nossa videoaula, tá? Vamos lá então. Na última aula a gente falou de grandeza e razão, tá? Então vamos fazer uma revisão rapidinho aqui, o que é grandeza e razão. Deixa eu só mudar a camada aqui. Pronto, muito bem. A caneta está funcionando perfeitamente. Vamos lá. Revisão rápida. Grandeza. O que é grandeza? Alguém lembra? Qualquer coisa que pode ser medida ou contada. Fios de cabelo pode ser grandeza? Pode. O professor Fausto tem 5.000 fios de cabelo ou mais, né? Vocês também, provavelmente.
Razão. Comparação entre duas grandezas, geralmente escrita na forma de uma fração. Olha para cá. Vocês lembram da última aula 37? Seguinte, na última aula dizia, né, copos de suco concentrado. Aí ele dizia o seguinte: para cada copo de suco concentrado, tá? Você teria que fazer o quê? Vamos mudar de cor aqui. Você teria que colocar 5 de água, né? Opa, escrevi um 2, mas é 1. Muito bem. Então, o que acontecia aqui? Eu tenho uma grandeza aqui, que é o copo de suco, e eu tenho uma outra grandeza aqui, que é o copo de água. O que seria a razão, minha gente? A razão seria 1/5. Certo? Basicamente é isso. 1 copo de suco para 5 copos de água. Muito bem. Esta é a razão. Hoje a gente vai falar de proporção. Para a gente falar de proporção, a gente precisa entender muito bem essas duas palavras, grandeza e razão, tá? Porque a gente vai usar muito elas. Vamos lá então. O que é uma proporção? Proporção significa o quê? Significa manter a mesma razão. Se você tem várias frações que têm números diferentes entre elas, tá? Você vai ver que elas podem ser que mantenham a mesma razão. Qual razão? De 1 para 5, por exemplo, né? No exemplo aqui do suco, tá? No exemplo aqui do suco, ok? Muito bem. Então vamos lá. Se a gente parar para pensar, tá? A questão do suco. Então eu tenho 1 copo de suco para 5 copos de água. Se eu tiver 2 copos de suco, então, vou ter quantos copos de água? 10. Se eu tiver 3 copos de suco, então, 15 copos de água. 4 copos de suco, 20 copos de água. E assim por diante, né? A gente vê que se eu tiver N copos de suco, eu vou ter 5 vezes esse N copos de água, né? É sempre 5 vezes. Ele mantém a razão, ele mantém a proporção. O que é manter a razão? É manter sempre essa proporção. 1 para 5, 1 para 5, 1 para 5. Tá? Se tem 2, vai ter 10. Por quê? Para um desses 2 tem 5 e para o outro desses 2 tem mais 5. E se tiver 3 copos de suco? Para o primeiro copo de suco vão ser 5, para o segundo copo de suco vão ser 5, para o terceiro copo de suco vão ser 5. É sempre 1 para 5, 1 para 5, 1 para 5. Todas essas frações aqui mantêm essa razão. Tranquilo? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Ó. Aquela última fração, n sobre 5n, significa que você pode colocar qualquer número no lugar da letra n e embaixo sempre vai ser 5 vezes esse n. Nesse caso, a proporção fica a mesma. Se nós colocássemos o número 10 no lugar do n, a fração ficaria 10 sobre 50. Então, veja, aqui, né? Se eu colocar o 10 aqui e aqui, vai ficar 10 em cima, 5 vezes 10 embaixo, 50. Tá aqui. Beleza? Gente, aí eu pergunto para vocês, isso aqui tá certo? Tá certo isso aqui? 1/5 é igual a 10/50, tá certo isso aqui? Claro que tá. Porque se você pegar na calculadora o 1/5, né, você vai ver. Vamos pegar, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos abrir a calculadora aqui, ó. Lembra que a fração, ela é uma conta de divisão. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Vamos lá. 1 dividido por 5. Aqui 0,2. Tá. 0,2. Muito bem. E se eu pegar 10 dividido por 50? Vamos ver aqui como é que vai ser. 10 dividido por 50. 0,2.
Então, eu posso dizer que essas frações... Aliás, eu posso colocar esse sinal de igual aqui e dizer que elas são iguais? Posso colocar. Mas elas são iguais mesmo? Iguais elas não são, né? Porque elas têm números diferentes. Aqui tem 1 e 5, aqui tem 10 e aqui tem 50. Então, se a gente não diz que elas são iguais, a gente diz que elas são o quê? Equivalentes. Equi significa igual, valente é de valor. Valente é a pessoa que prova o seu valor, né? Então, essas frações aqui, elas são equivalentes. Elas têm o mesmo valor, tá? Seguinte, todas as frações, toda proporção que vocês virem, tá? Vai ter uma coisa interessante. Eu vou escrever aqui do lado, ó. Só um minutinho. Muito bem, voltando aqui. Muito bem. Toda proporção que você pegar, tá? Eu vou até fazer aqui, ó, do lado, tá? É o mesmo exemplo que tem ali, tá? 1/5, tá? E aqui tem 10/50. A gente já viu que essas duas frações são equivalentes, então eu posso colocar o sinal de igual entre elas. Agora aqui que está a matemática. Presta atenção aqui. Sempre que você tiver proporções, vai dar para fazer isso aqui, ó. Quanto é que é 1 vezes 50? É 50, né? E quanto é que é 5 vezes 10? 50 também. Quando você tem proporções, presta muita atenção aqui. Quando você tem proporções, você sempre pode multiplicar cruzado, tá? O de cima vezes o de baixo do outro lado, o de baixo vezes o de cima do outro lado, multiplicar cruzado. Sempre essa multiplicação cruzada vai dar o mesmo resultado, igual aqui, ó. Opa, desse lado. Igual aqui, ó. Eu fiz o 1 vezes o 50, deu 50. Eu fiz o 5 vezes o 10, deu 50 também. Os dois deu 50. Quando isso acontece, significa que as frações são proporcionais, tá? Isso é proporcionalidade também. Vamos continuando aqui então. Essas duas razões continuam proporcionais. Isso é uma proporção, igualdade entre duas razões. Então, assim, ó, o que é proporção? Uma proporção é muitas coisas. Se fizesse uma pergunta assim, na prova, o que é proporção? Você responder igualdade entre duas razões, tá certo? Tá certo. O que é proporção? É manter a mesma razão, tá certo? Tá certo. Tem várias respostas para o que é uma proporção, tá certo? Muito bem. Vamos lá então. O que eu acabei de falar aqui, né? Se você fizer a conta, você vai ver que 1/5, ou seja, 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Se você fizer 10 dividido por 50, né, vai ser também igual a 0,2. Isso significa que as frações são equivalentes, tá? Então, olha aqui, ó, importante aqui, ó, até anotem no caderno, tá? Anotem no caderno isso aqui. Frações que são proporcionais também são frações equivalentes. Isso aqui, gente, não tem como ser proporcional se não for equivalente. Isso aqui na matemática é o chamado se e somente se, tá? Esse se e somente se significa que as duas coisas estão amarradas. Ela só é proporcional se é equivalente e ela só é equivalente se ela é proporcional, certo? Muito bem. Basicamente, essa parte é isso. Vamos prosseguindo então. Leitura da proporção. Como é que você lê essa proporção aqui, ó? Vamos ver aqui. 1/5 e 2 décimos, né? Vamos fazer a multiplicação aqui para a gente ver se é proporcional mesmo. 1 vezes 10, 10. 5 vezes 2, 10. Beleza, elas são proporcionais, essas duas frações aí. Então vamos lá.
como é que a gente lê essa proporção aqui? Ó? 1 está para 5, assim como 2 está para 10. Talvez vocês já devam ter ouvido isso daí. Tá? O 1 está para o 5, assim como o 2 está para o 10. Tá certo? Tá certo. O 1 tem a ver com o 5 do mesmo jeito que o 2 tem a ver com 10. Beleza. Aqui, mesma coisa. Ó. Vamos ver se elas são proporcionais. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. São proporcionais. Então, aqui vamos ler aqui. Ó. O 1 está para o 2, assim como o 3 está para o 6. O 1 tem a ver com 2 do mesmo jeito que o 3 tem a ver com 6. Beleza? Muito bem. Poderia dizer um exemplo na vida real assim, ó. Por exemplo. Um exemplo assim, ó. Vamos lá. Eu estou para o professor da minha faculdade, assim como você está para o professor Fausto. Tem a ver. O que tem a ver? Relação de professor e aluno. Certo? É proporcional. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, voltando aqui. Propriedade da proporção é o que eu já tinha falado, né, da multiplicação cruzada. Quando nós temos proporções, nós podemos usar alguns princípios para descobrir alguns resultados. A mesma coisa aqui, ó. 4 vezes 10 deu 40, 5 vezes 8 deu 40. 2 vezes 18 deu 36 e 3 vezes 12 deu 36. Quando existe uma proporção, ou seja, quando as razões são proporcionais, se você multiplicar cruzado, entre aspas, sempre vai obter o mesmo resultado. Na primeira, multiplicou 4 vezes 10, deu 40. Multiplicou 5 vezes 8, também deu 40. Na segunda, multiplicou 2 vezes 18, deu 36. Multiplicou 3 vezes 12, também deu 36. Isso significa que se você tem alguma quantidade desconhecida ali no meio, você pode adivinhar usando cálculos. Então, olha aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar uma fração, 1/3, tá? 1/3 vai ser proporcional à fração 5 sobre x. Ô, professor, isso aí pode ser uma equação? Pode ser uma equação. Seguinte, gente. Você sabe... O que você sabe quando acontece aqui, ó? Você sabe que elas são proporcionais. Eu vou dizer para vocês. Essas duas frações são proporcionais. Professor, como é que você sabe que elas são proporcionais se tem um x ali? Né? Se tem um x ali. Como é que você sabe que elas são proporcionais? Eu sei que elas são proporcionais porque tem o sinal de igual. Né? Lembra equivalência. Né? Muito bem. Então, se eu sei que elas são proporcionais, eu vou fazer a multiplicação cruzada e tem que dar o mesmo resultado. Tá? Então, 3 vezes 5, tá? Vai ser igual a 1 vezes x. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 5. Tá? Olha lá, ó, 1 vezes x, tá aqui, vai ser igual a 3 vezes 5, tá aqui. Tá? Gente, isso aqui é uma equação fácil de resolver. Quanto é que é 3 vezes 5? É 15. Tá? E aqui esse 1 está aqui. Você vai passar para o outro lado. Né? Nem precisaria, né? Mas vamos fazer para o pessoal não se confundir. Então, x é igual a 15 sobre 1. X é igual a 15. Tá? Muito bem. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Outro exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos lá. 2 quartos vai ser igual a 10, não, 10 não, x sobre 16, ok? Muito bem. Novamente, né? Novamente eu vou ter, eu sei que elas são proporcionais, e aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 4 vezes x, tá? 4 vezes x vai ser igual ao quê? 2 vezes 16, tá? 2 vezes 16, tá? 2 vezes 16 é 32, e desse lado tem o 4x. Esse 4 aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, 32 dividido por 4, né? Aí você vai ver que vai dar 8, né? Opa,
que eu fiz aqui? Muito bem. X é igual a 8, né? Muito bem. Basicamente é isso. Você pode descobrir quais são esses números, né, a partir da ideia de proporcionalidade. Agora, professor Fausto, para que serve isso aí? Pô, só pensar em alguns exemplos aí do dia a dia, né? A gente usa razões para receitas de bolo, a gente usa razões para diversas formas, né? A última aula que a gente viu ali, tá? A aula 37, a gente viu várias situações, problemas que usa razão, né? Então, se tem razão, geralmente tem proporção. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tivesse, tá? Aqui atrás de mim, ó, aqui atrás de mim, ó. Se você tivesse, tá? Para cada um copo de suco, você ter 3 de água e você quisesse fazer 5 copos de suco, quantos copos de água você teria? Aí a gente calculou e a gente viu que era 15, certo? Basicamente é isso aí, tá? Esse outro exemplo aqui desse meu outro lado aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Tá. Aqui, ó, por exemplo, se você vê uma receita de bolo, né? Um bolo de chocolate gostoso. Para cada 2 xícaras de cacau em pó, você vai ter que colocar 4 xícaras de fermento, por exemplo, né? Então, se você tem 16 xícaras de fermento, quanto de cacau em pó você vai ter que colocar? Aí a gente fez o cálculo e a gente descobriu que é 8, certo? Muito bem. Basicamente, era esta nossa aula, ok? Só vamos terminar aqui, então, falando dos exercícios. Ah, tem isso aqui também, ó. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, tá? Existem outras maneiras de você resolver, tá? Dá para fazer por frações equivalentes. Então, por exemplo, ó, se você pegar essa fração aqui, ó, 4 quintos, tá? E a 8 décimos, você vai ver que elas são proporcionais, né? Então, 4 vezes 10 dá 40 e 5 vezes 8 dá 40 também, tá? Outra forma de resolver, olha só. Se você pegar essa primeira fração e fazer vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Fechou. Tá? Tem várias outras formas de você fazer isso aqui e aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Então, olha só, os exercícios, gente, são esses aqui. Eles estão lá no formulário do Google Classroom, tá? E aí vocês vão dar uma olhadinha, tá? Deixa eu sair da frente. Os exercícios são esses aqui. Basicamente é isso aqui que eu fiz aqui do lado, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa para aquelas frações ali. Tá certo, pessoal? Então, basicamente era isso. Espero que vocês estejam todos e todas bem. Se cuidem, saiam de casa apenas se necessário, lavem sempre bem as mãos. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e e um abraço e até a próxima.